Graça e paz, gente querida, povo de Deus, tudo bem com vocês? Irmã preciosa, tudo bem com você, meu irmão amado, homem de valor, tudo bem com você? Mais uma vez, estamos aqui iniciando esta live, como eu digo em quase todas elas, com muita alegria no nosso coração. E a nossa alegria não consiste nas coisas exteriores. A nossa alegria não consiste no mundo visível. O mundo visível tem muitas coisas boas, agradáveis. Mas a nossa alegria não está fundamentada nestas coisas visíveis. A nossa alegria não depende de circunstâncias exteriores. Não depende de coisas favoráveis exteriormente falando. A nossa alegria que existe dentro do nosso coração, ela provém de conhecer o Evangelho da graça de Deus, de entendê-lo, de crer naquilo que Jesus já fez, de assumir pela fé a posição espiritual que o Evangelho da graça de Deus nos proporciona. E quando assim fazemos, a alegria brota dentro de nós, a alegria de saber que somos filhos, a alegria de saber que já somos libertos do império das trevas, a alegria de saber que já somos redimidos, já somos salvos e nunca vamos perder a salvação. Alegria de saber que nós somos justificados e redimidos para sempre. Alegria de saber que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Isso é o motivo da nossa alegria, é o Evangelho. O motivo da nossa alegria é conhecer o Evangelho. Por isso eu posso dizer neste início de live que estou com o coração cheio de alegria. E olha que no momento estou passando por momentos difíceis, nem preciso dizer isso aqui, mas existe alegria lá no meu espírito que eu conheço a palavra da verdade, o Evangelho da nossa salvação. Esse é o motivo principal da nossa alegria. E também o que nos alegra é que eu posso chegar até você. Olha como é importante eu poder chegar até você. Eu não estou te vendo. Não sei quem você é, não sei que cidade você está, que estado, ou que até fora do Brasil você esteja. Não sei como é o seu rosto, mas eu chego até você como uma voz, para implantar no teu espírito essas verdades gloriosas do Evangelho da graça de Deus. Porque eu sei que quando se fala, se prega o Evangelho da graça de Deus, como Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho, e ele diz, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que acredita. Acredite em quê? No Evangelho. Então quando o Evangelho chega até você, é o poder de Deus que chega até você. O poder de Deus não é gritaria. O poder de Deus não é falar línguas estranhas. O poder de Deus não é ficar tremendo, fazendo aquelas coisas pentecostais que hoje eu vejo que são pura tolice. O poder de Deus, ele chega a nós através do conhecimento. O conhecimento chega a nós através do Evangelho. Por isso que Paulo disse que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir vem através da pregação da palavra de Cristo. O que é a palavra de Cristo? Ele não fala a palavra de Deus, ele fala a palavra de Cristo. O que é a palavra de Cristo? A palavra de Cristo é o Evangelho. Então eu sei que esse Evangelho é o poder de Deus, ele chega até você. Desperta o teu espírito. Faz uma limpeza na tua mente da velharia, expurga toda a velharia para fora. Renova a tua mente, te dá uma nova visão, uma nova compreensão das cartas de Paulo.
leva você a um nível superior de entendimento, e aí você adquire a verdadeira liberdade que só o Evangelho da Graça de Deus proporciona. Você entende essa linguagem, meu irmão, minha irmã? Já aconteceu isso com você? Fale para mim, mande lá no WhatsApp, dizendo, olha, eu sou fulano de tal e isso aconteceu comigo. Eu vou me regozijar muito em saber, porque um dia essa palavra chegou a mim e também manifestou tudo isso em mim. Entende? Então eu sei que isso vai acontecendo com você. A cada live que postamos, a cada palavra que você vai ouvindo, vai limpando. O Evangelho é que nem um agente de limpeza que tira as coisas mais profundas, incrustadas na mente, que limpa as falsas doutrinas mais aprofundadas na mente. O Evangelho limpa tudo isso e torna a nossa mente uma mente renovada, uma mente com pensamentos novos, compreensão nova, uma visão nova das coisas. Você entende isso? Eu tenho certeza que isso acontece com você. Por isso eu estou aqui com muito cuidado para não falar coisas que te confundam. Você entende quando eu digo isso? Falar coisas que não levam você à confusão, mas à certeza e à convicção? Estou aqui para isso, não para te confundir, para ser um colaborador do teu crescimento espiritual. Isto é a minha riqueza, ser um colaborador do teu crescimento espiritual. Mas vamos à palavra de hoje. Já sei o que o Senhor vai dizer, não precisa ser o Senhor não, você vai dizer. Gálatas 4, exatamente aí. Nós estamos há várias lives em 4, 5 versículos, eles são tão profundos que nós não conseguimos chegar no fim dessas coisas. Então estou aqui com a Bíblia aberta, deixa eu pôr o meu ajudador. Gálatas capítulo 4, e vamos ler novamente, verso 4 até o 7, que diz assim: Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para fazer o quê? Resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Olha lá, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho. Então eu não nasci com o Espírito Santo, porque eu me tornei um filho por adoção. Então Deus enviou ao meu coração o Espírito do seu Filho que clama Abba Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, sendo filho eu sou um herdeiro de Deus. Então vamos nos deter hoje no verso de número 7, onde ele diz, de sorte que já não és escravo. Só essa parte A do verso de número 7. Mas antes, pergunta para mim, o que eu vou perguntar para você? Como? É isso mesmo. Por que Paulo escreveu esta carta aos Gálatas? Sempre quando você for ler uma carta do apóstolo Paulo, você tem que saber por que ele escreveu a carta. Tem que ter uma visão geral da carta. Por quê? Para quando você entrar em assuntos restritos na carta, você tenha clareza porque Paulo escreveu aquilo. O que estava acontecendo com a igreja? Por que Paulo expressou certas verdades? Qual o objetivo principal de Paulo ao escrever a carta? O que Paulo queria orientá-los, corrigi-los, exortá-los, para que você tenha uma clareza sobre o conteúdo da carta e possa entendê-la de uma forma mais clara. Então, por que Paulo escreveu esta carta aos Gálatas? O que aconteceu com eles?
Paulo fundou igrejas na região da Galácia, e quando se funda uma igreja, você tem que estabelecer um ensino na igreja. Aquele que é o fundador da igreja, o fundador da igreja é Deus, mas aquele que ele chama para fazer esta obra, tem que pôr um fundamento na igreja, uma diretriz de ensinamento, para que todos aqueles que participarem das reuniões tenham uma diretriz. E essa diretriz, esse ensinamento, vai ser um ensinamento que vai proteger as pessoas que estão ali. Vai ensinar, construir na mente, no coração delas, uma direção de ensinamento, que é o Evangelho, e esse conhecimento vai protegê-las. Como é que um pastor protege as ovelhas? Não é indo na casa delas o tempo todo, nem dá para fazer isso, mas é pondo no coração das ovelhas a verdade, construindo uma vida interior baseada no Evangelho da graça de Deus, levando a elas o conhecimento da verdade. Então, quando essas ovelhas elas crescem no conhecimento, aquele próprio conhecimento vai ser o escudo que foi criado na mente e no coração delas. Então o pastor não precisa ficar correndo atrás delas, olha, faça isso, não. O próprio ensino que ele construiu dentro delas vai ser o escudo e a proteção. Então o rebanho vai ter segurança naquilo que foi ensinado, vai ter uma diretriz, vai ter sabedoria, não vai acreditar em qualquer coisa. Então foi isso que o apóstolo Paulo fez. Quando foi aos Gálatas, o que Paulo ensinou? Ensinou o Evangelho da graça de Deus. Ensinou tudo que Cristo fez na cruz. Quero ler de novo aqui o capítulo 3 de Gálatas, verso 1. Olha que Paulo fala: ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. O que Paulo está dizendo? Paulo fundou as igrejas na Galácia e expôs o Cristo crucificado. Vou dar o mesmo exemplo que dei na live passada. Eu tenho um amigo que é pintor de quadros e tem quadros valiosos. E de tempo em tempo ele faz exposição em diversas galerias do Brasil, até fora do Brasil. E quando ele vai expor o trabalho dele, ele leva todos os quadros que ele tem. Ele leva tudo, e quando ele abre lá a galeria, tem toda a obra que ele realizou, todos os seus feitos, todo o seu trabalho. Então ele expõe tudo aquilo que foi feito nos seus quadros, e ali ele negocia com aqueles que se interessam pelos seus quadros. O que é expor Cristo crucificado? É justamente isso, expor tudo que aconteceu, fazer uma exposição de tudo aquilo que aconteceu na cruz, dos feitos da cruz, da obra perfeita, do sacrifício perfeito, dos benefícios que Cristo conquistou para cada um de nós. Foi isso que Paulo fez, expôs o Cristo crucificado. Ele não foi só falar do ressuscitado, eu quero que você entenda isso. Paulo dava muito valor à pregação do Cristo morto, do Cristo crucificado. Ele expôs todo o ensino do Cristo crucificado, aquele que estava morto na cruz. Por que ele morreu na cruz? Explicou que dali que vem a graça de Deus, que superabundou onde abundou o pecado. Ensinou Efésios 2,8, que eu falo aqui há mais de 2 meses. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vocês, é um dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Paulo ensinou que para o homem é impossível salvar-se e, se salvo, manter a sua salvação. Ele explicou que é a graça de Deus que nos salva, mediante a fé, e esta fé o homem não produziu. É um dom de Deus. Se eu for procurar isso antes da cruz, eu não vou encontrar.
Quando Jesus encontrou aquele jovem rico, que perguntou a respeito de ter a vida eterna, Jesus não pregou o evangelho da graça de Deus para ele. Porque o evangelho da graça de Deus não estava em vigor, ele não havia morrido ainda na cruz. Você entende isso? Que quando Jesus está vivo, aqui ele está cumprindo a lei, que o evangelho da graça de Deus, o evangelho verdadeiro, começa da cruz para frente. Antes não é evangelho. É Jesus cumprindo a lei. Então, quando aquele homem perguntou: o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou para ele: sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, honra teu pai e a tua mãe. Jesus não falou: pela graça sois salvos, só acredite em mim que você vai ser salvo. Por quê? Porque o evangelho não estava em vigor ainda. Jesus apontou a lei para eles. Está bem claro isso na tua mente? Está bem claro isso na tua mente? Então Paulo ensinou que para o homem é impossível salvar-se a si mesmo. Esse ensinamento só vem depois que ele ressuscita. Paulo ensinou que tudo da parte de Deus é dado gratuitamente, que até a fé que você teve num coração um dia e creu em Jesus Cristo e foi despertado, né? Até aquele dia que você teve um encontro com Jesus de verdade e teve o Espírito despertado, não foi você que produziu. Deus já estava trabalhando na tua vida desde quando você nasceu. Mas naquele momento foi o momento que Deus proporcionou para que você acordasse e cresce, fosse despertado para a verdade. E essa fé que você teve, olha o que Paulo fala: não vem de vós. É um dom de Deus, é um presente, é uma dádiva. Aí Paulo liquida com todas as obras, ele diz: não de obras para que ninguém se glorie. Então não existe uma obra que a pessoa faça que lhe dê condições de ser salvo. Ela pode sair dando marmitex para as pessoas que estão na rua: deve fazer isso, deve, mas não vai ser salvo porque faz isso. Entende? Ela pode dar ofertas para as pessoas, ajudá-las, dar dinheiro, pagar a conta de alguém, mas não vai ser salva porque está fazendo isso. Ela pode ficar escravizada dentro de uma igreja dia e noite e dia, sendo obreiro, achando que isso aí vai lhe dar condições de salvação, mas ela não vai ser salva, ela vai se tornar um escravo, mas não vai ser salva porque faz isso. Não existe nada neste mundo que o homem possa fazer que lhe dê condições de ser salvo. Por isso que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Paulo ensinou essas coisas. Você acredita que Paulo ensinou essas coisas? Olha aqui, eu quero ler de novo Atos capítulo 20, onde Paulo fala o ministério que ele recebeu do Senhor. Então ele diz aqui no verso 24: porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então, qual foi a carreira que Paulo recebeu do Senhor? Qual foi o ministério que Paulo recebeu do Senhor? Testemunhar, pregar o evangelho da graça de Deus, ser uma testemunha de que o evangelho é verdadeiro, é a verdade. Então era isso que Paulo pregava. Olha as cartas dele. Paulo deixou claro a graça de Deus. Lá em Romanos ele diz: onde abundou o pecado, abundou a graça. O ensinamento de Paulo superou tudo que Pedro escreveu, João, Tiago, Judas. O entendimento que ele teve levou ele a escrever mais da metade do Novo Testamento. Ele foi até o terceiro céu e teve revelação do evangelho da graça de Deus. Então foi isso que Paulo ensinou. E Paulo ensinou também que todas as coisas da parte de Deus para o homem são dadas gratuitamente. Eu tenho que repetir isso muito. Por quê? Porque a cada dia entra uma pessoa nova para ouvir as pregações. Gente que viveu 20 anos fazendo campanha, voto, sacrifício, fogueira santa, corrente, pagar preço.
A cada dia uma pessoa nova que vai acordando para isso. E na mente deles foi posto o seguinte, que Deus está sempre cobrando alguma coisa. Que tudo tem um custo, tudo tem um preço a pagar, tudo tem um sacrifício a fazer. Ele aprendeu lá que Deus só se relaciona com você na base de troca, é o Deus da barganha. O que é o Deus da barganha? Primeiro eu tenho que dar coisas para Deus, oferta, sacrifício, voto, pegar os carnês de contribuição, fazer as campanhas, para Deus ver que eu fiz tudo isso para Ele e depois me dar as mesmas coisas que eu dei para Ele, com juros e correção monetária. Então, imagine uma pessoa que ficou 20 anos numa igreja, que só ouviu isso, ela acha que Deus sempre quer coisa delas. Deus quer o dinheiro dela, quer o dízimo dela, quer o voto, quer o sacrifício, quer que ela pague preço, quer coisas que custem, que tragam dor para ela. Para depois Deus dar alguma coisa. Mas Deus não é um Deus de barganha. Deus não está pedindo nada para você, quem pede é o sistema. Quem pede são aqueles que fazem da igreja uma empresa. Querem sugar, e você olha eles hoje, eles têm os seus aviões, seus apartamentos, suas casas de milhões, tudo com dinheiro que o povo deu na igreja em nome de Deus. Eles se enriqueceram com essa indústria de enganação. Você entende o que eu estou dizendo? Paulo ensinou que tudo da parte de Deus para o homem é dado gratuitamente. O homem é abençoado gratuitamente. Se é do agrado de Deus que ele prospere alguém, ele vai prosperar gratuitamente, para que essa pessoa possa contribuir na obra de Deus. Romanos 8,32, aquele que não poupou ao seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará gratuitamente com o filho todas as coisas? Então ele nos deu Cristo e deu juntamente com Cristo todas as coisas. Você acredita nisso? Ele deu Jesus. E juntamente com Jesus ele deu gratuitamente todas as coisas. Efésios 1,3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então tudo que Deus tinha que nos abençoar, Ele já nos abençoou. Com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Tudo que Deus tinha que nos dar já foi dado em Cristo gratuitamente. Agora você tem que entender isso. Deus é que administra a concessão de tudo isso. Não sou eu que fico determinando, exigindo, declarando, decretando, tomando posse da bênção. Isso aí é o falso evangelho que ensina. Na medida que eu me aplique conhecer a verdade, na medida em que meu coração é aberto, eu vou me aprofundando no evangelho, eu vou crescendo. Então Deus é o administrador da minha vida. Então na medida que Ele me vê progredindo, Ele vai soltando uma bênção aqui, soltando uma bênção ali. Ele vai me dando, soltando, liberando tudo aquilo que já me foi dado gratuitamente em Cristo. Ele não faz cair tudo em cima de mim em um momento que eu vou ficar perdido com tudo isso, vou estragar. Então na medida que eu vou caminhando na fé, crescendo na graça, Deus solta uma bênção ali, de acordo com a necessidade, solta outra ali, solta outra aqui. Na medida que eu vou crescendo, Ele vai me enchendo e liberando todas essas bênçãos que Ele já me deu. É Ele que administra. Você não vai forçar Deus a fazer nada. Você não vai olha que absurdo, encostar Deus na parede. Olha a tamanha heresia que se prega por aí. Oh Deus, eu te dei aqui envelope, agora eu te encostei na parede, o Senhor é, o Senhor não é. Só quem fala isso é quem é explorador das pessoas. Então Deus administra a tua vida. Então quando Deus quer te corrigir, te disciplinar, Ele vai segurar as bênçãos, deixar você aprender muita coisa com a disciplina.
Ali na frente ele libera, é capaz que libere outra. Mas quando você está dando muita ênfase na tua carne, a tua carne está te governando, Deus vai reter muita coisa para você disciplinar a carne. E quando você vai tendo domínio sobre essas obras da carne, então ele vai liberando outra coisa aqui, e ele é um super administrador. Agora que ele já nos deu tudo gratuitamente, foi isso que Paulo ensinou com Cristo. Ele nos salvou e nos mantém salvos. Ele sabe que nós somos incapazes ainda na carne de manter a salvação que ele nos deu. E por ele saber disso, ele salva e nos mantém salvos até o fim, até a saída desta carne, nos mantém salvos. Por isso que nós não perdemos a salvação, que o preço da nossa salvação foi pago na cruz para o resto das nossas vidas. Você acredita nisso? Isso é o evangelho da graça de Deus. Foi isso que Paulo ensinou. E o que aconteceu com os Gálatas? Paulo se ausentou. Aí se introduziram na igreja dos Gálatas os pregadores do Velho Testamento, os guardadores do sábado, aqueles que só ficam debaixo da lei de Moisés nos dias de hoje, aqueles que só fazem campanha do Velho Testamento, só pregam o Velho Testamento, só vivem do Velho Testamento, fazem os votos do Velho Testamento, as festas das primícias do Velho Testamento, entende? As campanhas com os nomes do Velho Testamento, aqueles que guardam sábados, aqueles que não entendem o evangelho, eles vêm até a cruz e voltam para trás, eles não entram nas cartas de Paulo. Estou falando na linguagem de hoje, né? Entrou esse pessoal e disseram assim para os Gálatas: olha, essa graça que Paulo prega aí, você sabe que uma vez chegou a mim um videozinho de um líder de uma das maiores igrejas aqui do Brasil. Ele sabe o que ele estava dizendo sobre a graça de Deus? Ele estava dizendo que a graça de Deus era uma desgraça. Era uma desgraça. O que ele prega? Ele só prega sacrifício em dinheiro, dá tudo que você tem e faz fogueira santa. Ele estava dizendo que a graça é uma desgraça. Isso que a gente prega é uma desgraça, porque não explora ninguém, mostra as verdades para a pessoa. Você entende do que eu estou falando? Então, essa gente chegou e disse assim: olha, Gálatas, essa graça que Paulo ensinou não é bem assim. Essa obra da cruz não é bem assim. Você tem que se voltar para a lei, guardar sábado, se circuncidar, ser observador de Moisés, observador do Velho Testamento, tentando pôr sobre o evangelho da graça o judaísmo. E os Gálatas foram enfeitiçados, eles começaram a ouvir isso e se abriram para esse ensino falso e voltaram as costas para o evangelho da graça de Deus, para a obra da cruz, e começaram a tentar se justificar por obras da lei. Então Paulo diz, quero ler aqui o verso 16 de Gálatas 2, onde ele diz: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Cristo, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Então Paulo começou a mostrar tudo que Cristo fez na cruz, e mostrar para os Gálatas que eles estavam tentando ser justificados por obras da lei. Paulo diz que por obras da lei ninguém será justificado. Os Gálatas se apartaram do evangelho da graça e se submeteram novamente ao evangelho da escravidão, que põe o véu, que é a pregação da velha aliança. Então Paulo escreve essa carta para trazê-los de volta à sobriedade, mostrando os pontos de engano que esses falsos irmãos entraram lá e perverteram a fé deles, mostrando para eles que se eles se submetessem aos ensinos da lei, eles iriam se desligar de Cristo, eles iriam cair da graça.
onde ele fala no versículo 6 do capítulo 1, que eu tenho lido aqui há 2 meses seguidos. Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem fazer o quê? Perverter o evangelho de Cristo. Quem são os perturbadores? São aqueles que trazem a velha aliança, querem fazer a velha aliança estar por cima do evangelho da graça de Deus. Você pode ver que eles só pregam o Velho Testamento, eles põem medo nas pessoas, nas suas pregações, ameaçam, só falam do diabo o tempo todo. Eles falam mais do diabo do que Jesus Cristo. Falam que se a pessoa não der o dízimo, ela vai ser amaldiçoada, ela rouba a Deus, e ela vai perder a salvação. Os devoradores, eles falam que é demônios, não são aqueles insetos que destruíam as lavouras, eles já são devoradores, são demônios que vão entrar na sua vida para devorar a tua vida financeira. Você entende isso? Eu estou trazendo isso para a linguagem de hoje. Esses são os perturbadores. Olhe para mim aqui, eu vou falar pela 1000ª vez. Eu sempre tenho a esperança, a expectativa de alguém novinho está olhando para cá e está entendendo. Se você está numa igreja que só prega o Velho Testamento, você vive debaixo de medo. Você não tem paz, não tem certeza que é salvo. Você tem um sentimento que está sempre devendo alguma coisa para Deus. Você tem um sentimento de que sempre Deus te entrega na mão do diabo. Ele vai te pôr na cama. Ele vai te pôr no leito de enfermidade para te castigar, porque você... Aí vem aquela frase que não existe na Bíblia: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Ele vai cantar aquele falso louvor, quer vitória, vai chorando, geme muito e chora. Esses são os perturbadores. Os perturbadores são os pregadores do jugo, do peso, do se perder a salvação, da condenação. Eles baseiam isso aonde? Só no Velho Testamento. Quem vive debaixo de pregação assim vive perturbado, não tem paz. A mulher, se não se relaciona bem com o marido, vive em conflito. O marido não se relaciona bem com a mulher, vive em conflito. Os pais vivem em conflito com os filhos. Os pais não entendem que os filhos são pequenos, eles nem sabem o que é evangelho. E querem exigir dos filhos, põe na cabeça dos filhos aquele monte de jugo, de peso, coisa que eles nem querem mais saber. E fica um relacionamento de conflito dentro de casa. Esses são os perturbadores. Paulo diz: o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu, vos pregue coisa que vai além do que temos pregado. Presta atenção, quando você estiver ouvindo uma pregação, você tem que saber se está indo além do que Paulo ensinou. Isso é muito sério. Por isso que você precisa conhecer o que Paulo ensinou. Se você não conhece, você vai dar crédito a qualquer coisa que se fala. Mas ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu, vos pregue coisas que vão além do que temos pregado, que vai além, que ultrapassou as cartas de Paulo, ultrapassaram o evangelho, seja anátema. Entende? Então você tem que tomar muito cuidado naquilo que você ouve, para ver se não está ultrapassando o que Paulo pregou. E se estiver ultrapassando, você entrou num terreno pantanoso, vai ficar enroscado lá com dúvida em coisas que não devia. Então, o que eu devo fazer? Seja anátema. Seja anátema. E aí Paulo vai discorrendo esta carta, mostrando o erro que eles cometeram, até que nós chegamos no capítulo 4. Capítulo 4, e hoje nós vamos ficar só no verso, nós vamos ficar 2 lives só no verso número 7, onde ele fala: de sorte que você não é mais escravo. Vamos ler o verso 6 também, foi o tema da live passada.
porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama Abba Pai. Agora, porque eu sou filho, e Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, presta atenção. Ele nos adotou como filhos, olha como isso é sério. E Ele enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho. Se Ele enviou, é porque nós não tínhamos esse Espírito. E porque eu me tornei filho, enviou Deus ao meu coração. Não está escrito aqui isso que eu estou lendo, então é assim. E porque sois filhos, enviou Deus ao meu coração o Espírito do seu Filho. Quando Paulo, os Gálatas, eles encontraram a palavra do Evangelho depois da cruz. Foi pregada pelo apóstolo Paulo. E porque sois filhos, enviou Deus ao meu coração o Espírito do seu Filho, que clama Abba Pai. Agora ele fala, porque você é filho, e o Espírito de Jesus Cristo foi enviado ao meu coração, ele fala, de sorte que você já não és escravo, você é filho, você não é escravo. Olha como isso é revolucionário. Quanto tempo nós vivemos em igreja que ponha medo na gente o tempo todo. Toda hora é uma batalha espiritual, é uma guerra, é um inimigo rodeando, é o inimigo pondo a mão na esposa, o inimigo pondo a mão no marido. E toda sexta-feira, porque se fazia macumba na sexta-feira, criou-se o culto de libertação de sexta-feira. E toda sexta-feira põe a mão na cabeça, lá está assim. Agora sai espírito disso, e sai, e sai, e sai, e sai, e sai. Você entende isso? Quanto tempo ficamos com essa mentalidade escravizadora que destrói a cabeça das pessoas? E essa gente nunca chegou num texto como esse e nos pregou estas coisas que estavam aqui o tempo todo. Imagina a mente de uma pessoa que ficou 20 anos nessas igrejas que é só batalha espiritual, quebra de maldição, libertação e demônio em cima, demônio embaixo, demônio para lá, demônio para cá. Como está a cabeça dela? Eu conheço gente que ligava para mim com depressão. Aí eu falava assim, que lugar você frequenta? Tal lugar. Eu falava, só fala de diabo, né? Só fala de diabo. Começa o culto expulsando, termina o culto amarrando. Começa o culto expulsando, termina o culto amarrando. Fica anos assim. E um conflito, uma batalha espiritual que nunca tem fim. A pessoa ficou tão amargurada e enfiada nesses lugares que ela está com depressão. Você entende isso? Uma mente destruída, ela nunca foi ensinada que ela é um filho e ela não é mais escrava de nada. Não existe escravidão na vida dela. Você crê nisso? Quem sabe a primeira vez que você está me ouvindo, está achando uma loucura isso que eu estou te dizendo, mas preste atenção no que eu vou ler para você agora, preste atenção. Colossenses, capítulo de número 1. Vamos ler aqui. Veja bem, isso que eu vou ler para você não existia antes da cruz. Não existia em Mateus, Marcos, Lucas e João. Não existe. Se você for procurar no Velho Testamento um ensinamento como esse que eu vou ler aqui, você não vai encontrar nada. No Velho Testamento é só guerra, batalha, inimigo cercando, um matando o outro. É o tempo todo isso. É a guerra disso, guerra daquilo. Israel obedecia, era abençoado. Desobedecia, veio o inimigo e destruía tudo. Eles vão falar, é assim que está a tua vida. Não é verdade isso? Mas isso aqui só é revelado para Paulo depois da cruz. Olha o que é revelado para Paulo depois da cruz. Sempre teve na Bíblia. Se está escrito é verdade. Mas isso só é revelado depois da cruz. Colossenses 1,13. Ele nos libertou
do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. O que Paulo está dizendo para a igreja dos Colossenses? Está dizendo que Cristo, olhe para cá, preste atenção, Cristo nos libertou do império das trevas, nos libertou de tudo. Por isso que você não precisa ficar sai, unção na testa, mão na cabeça, corredor de sal grosso. Olha como a tua mente foi destruída por esse falso ensino e você praticou isso anos. Ele está dizendo que agora, Gálatas 4:7, você é filho, você não é escravo. Por quê? Porque Cristo nos libertou do império das trevas. O dia que você creu, teve o espírito despertado, você poderia viver na macumba, no espiritismo, no falso evangelho, no catolicismo. Estava lá envolvido com as trevas. Mas quando creu em Cristo de verdade, Cristo executa a salvação na sua vida. Ele te liberta do império das trevas e te transporta para um outro reino, para uma outra dimensão chamada reino do Filho do seu amor. Então, quando você creu em Cristo, instantaneamente Ele te libertou de todas as coisas. Está aqui escrito, te libertou do império das trevas. Você não precisa mais de culto de libertação, de imposição de mão, de quebra de maldições. Você não precisa de corredor de sal grosso. Isso é o falso evangelho, é o evangelho que destrói a mente das pessoas. E não lê estas coisas que eu estou te lendo. Essas são as igrejas da perturbação. Você tem que passar toda hora num tal de sal grosso para tirar o capeta da tua vida. E você é filho de Deus e não sabe que foi liberto do império das trevas. Você entende o que eu estou dizendo? Quando você creu, você poderia ser um macumbeiro, um católico, adorador de Maria. Você poderia ser um espírita, ou até um crente do sistema escravizado no Velho Testamento. O dia que você creu em Cristo, o Salvador que é vivo, que é Jesus Cristo, o Senhor, te libertou totalmente do império das trevas. Já te libertou. Você está vendo a tua mente como está? A tua mente está tão viciada de ser escravo. Você tem dificuldade de entender isso que eu estou te dizendo, mas não está escrito aqui na Bíblia. Você pode dizer assim: pastor, eu fiquei 30 anos numa igreja fazendo campanha de libertação e lá nunca leram esse versículo para mim, nunca me ensinaram o que o senhor está dizendo. Duvido essas igrejas que estão na televisão, pelo menos aqui em São Paulo, começar um domingo ou uma madrugada, ou esses que estão às 20 horas aí nos canais aqui em São Paulo, abrir a Bíblia, o líder principal, e dizer assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eles nunca vão ler isso. Eles nunca vão vir num canal de televisão aberta e te explicar estas coisas que eu estou explicando. Para eles isso não existe na Bíblia, não é interessante eles pregarem estas coisas, porque vai desmoronar o império financeiro deles se eles pregarem isso. Sim ou não? Então olha que coisa linda. Jesus nos libertou totalmente do império das trevas, 100% libertos. Te libertou de tudo. O dia que você creu, Ele te libertou de tudo. Você precisa ouvir o Evangelho, receber essas informações. A fé vem pelo ouvir, assumi-las. Isso se tornará a tua própria vida. Quando eu entendi que eu era liberto do império das trevas, larguei tudo. Nunca mais culto de libertação. Isso é loucura, isso é escravidão. Abandonei tudo, essa mentalidade de escravidão. E quem prega isso está escravo, porque ele crê nisso.
nos libertou, olha que lindo, nos libertou do império das trevas, já aconteceu. Ele nos libertou do império das trevas, já aconteceu. Ele nos libertou do império das trevas, olha que coisa, já aconteceu. E não somente isso, Ele nos transportou para uma outra dimensão. Todo filho de Deus verdadeiro é transportado. Eu moro aqui na cidade de São Paulo, a cidade de São Paulo é enorme. Eu moro e a igreja aqui na zona norte de São Paulo. Para mim chegar lá no extremo sul, é quase 40 quilômetros ou mais. Suponhamos que eu vou me mudar lá para o extremo sul da cidade. O que eu tenho que fazer? Contratar um caminhão de mudança, pegar tudo que eu tenho dentro e transportar todos os meus pertences lá para uma outra zona, zona sul, muito longe daqui onde eu moro. Então eu saio de um lugar e sou transportado para outro, muito longe, e vou estabelecer minha moradia lá a partir de então. Foi isso que Cristo fez. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou, nos levou para uma outra dimensão. E nessa outra dimensão, que é o reino do Filho do seu amor, nós temos a moradia dessa dimensão, lugar de liberdade, de bênção, de regozijo, de salvação, de cura, de tudo. Foi tudo junto, nós somos transportados. Aonde acontece isso? No Espírito. Você pode morar na mesma casa, no mesmo local, no mesmo bairro. Parece que nada mudou, mas no Espírito nós somos transportados. Estamos numa outra dimensão. Foi tudo junto. Não sobrou nada lá na escravidão. Você acredita que foi transportado? Começando pelo transporte da tua mente. Saiu da mente das trevas. Mente transportada para um novo conhecimento. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O que eu encontrei para esse novo lugar ao qual eu fui transportado? Olha o que ele diz no verso 14. No qual nós temos a redenção. O que é redenção? É o fim de toda escravidão. É o fim de todo cativeiro. Olha a tua mente, não deixa a tua mente escrava te trair, achando que não é bem assim. Eu estou te lendo aqui, está escrito, no qual temos a redenção e a remissão de todos os pecados. Todos os pecados foram retirados. Deus pagou, Cristo na cruz pagou pelos meus pecados, até o último suspiro de vida que eu tiver nesta terra e neste corpo. Pagou tudo. Você consegue acreditar nisso? Agora, quem é que fez isso? Agora Paulo vai explicar quem é que fez isso. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então Cristo é a parte visível de Deus. Quem foi que me libertou do império das trevas? Foi um grito de pastor? Foi um olhinho que passaram na minha testa? Eu passei no corredor de sal grosso que nem macumba? Foi uma oração forte, foi uma sexta-feira forte. Foi isso que me libertou do império das trevas? Não. Foi Jesus Cristo que me libertou do império das trevas. Quem é Jesus Cristo? Ele é a parte visível de Deus. Olha que Paulo diz, ele é a imagem do Deus invisível. Nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então quem foi que me libertou do império das trevas e me transportou para o seu reino? Jesus Cristo, Criador de todas as coisas. Ele criou os dois mundos.
o mundo visível e o mundo invisível. Quer potestades, quer principados, quer soberanias, tudo foi criado por meio dele e para ele, ele é antes de todas as coisas. Então, o Senhor Jesus Cristo, Criador de todas as coisas, o meu Salvador e aquele que me redimiu, foi Ele que me libertou do império das trevas. Não foi qualquer um que me libertou. Uma oração forte, o cara grita no microfone. O que força tem a oração dele? Só do barulho do microfone, o resto não vale nada. Que força tem um pouquinho de óleo aí, unção que quebra o jugo? Não tem força de nada. Que força tem um corredor de sal grosso que parece tudo macumbeiro, aí a pessoa passa, fica tudo lá dando passe evangélico, sui, que força tem isso? Não tem força para nada, isso é uma ilusão, é uma escravidão. Que força teve uma corrente, ó, só o nome já é da macumba, corrente de libertação, não teve força para nada. Quem me libertou não foi esses besterol. Quem me libertou foi o Criador de todas as coisas, o Senhor Jesus Cristo, a parte visível de Deus, que criou os dois mundos, o mundo visível e o mundo invisível. Todas as coisas foram feitas por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Olha como é grande quem me libertou do império das trevas. Já me libertou para sempre. O que nós estamos lendo? Gálatas 4:7, que Paulo diz o quê? De sorte que você não é escravo. Você não é escravo. De sorte que você não é escravo. Você é um filho. Deus não tem filhos escravos. Isso é o evangelho da graça de Deus. É a pureza do evangelho da graça de Deus. Deus não tem filhos em escravidão. São todos libertos do império das trevas. Você acredita que já aconteceu isso? Só que você não tinha informação. Agora a informação chega até você, alegra o teu coração. Deixa a palavra renovar a tua mente, viva isso, porque é isso que é a verdade do evangelho para você. O que mais Paulo fala? Vamos lá para Romanos. Romanos capítulo 8. E vamos ler alguns versos 15 em diante. Presta muita atenção nisso, olha. Porque não recebestes espírito de escravidão. Agora, vamos ler Gálatas. Quero ler Gálatas para você ver o que ele está dizendo, como isso tem tudo a ver com ele disse em Gálatas. Gálatas 4. E porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clamava Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho. Sendo filho, você é um herdeiro por Deus. Agora olha, Romanos 8,15. Porque não recebestes espírito de escravidão para outra vez viver atemorizado, cheio de medo. Vocês receberam o espírito de adoção. Deus nos adotou como filho e pôs dentro de nós um espírito de adoção. Vou ter que ir longe hoje aqui. Vamos ver isso. Vamos lá na velha aliança para você ver como isso foi profetizado. Ezequiel 36. Vamos ver uma coisa lá interessante. Ezequiel no capítulo 36, o escritor, o profeta está dizendo sobre a restauração de Israel. Então no capítulo 36 ele está narrando aqui a restauração e depois no verso 26 ele fala sobre a nova aliança. E no verso 26 ele fala uma coisa extraordinária que chegou até nós, é para mim, é para você. Verso 26, olha, ele está dizendo sobre a restauração, ele diz: dar-vos-ei coração novo. Presta muita atenção nisso. E porei dentro de vós
espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Que profeta está dizendo que chegaria um tempo onde ele nos daria um coração novo e poria dentro de nós espírito novo. Você acredita nisso que eu estou dizendo? Olha lá que Paulo fala. E porque sois filhos, porque fomos adotados por Deus como filhos, Deus enviou ao nosso coração o espírito do seu filho que clamava Pai, de sorte que você já não é escravo, você é filho. Em Romanos 8 que ele fala, porque não recebestes espírito de escravidão, mas recebestes o espírito de adoção. Que espírito de adoção é esse? É o que Ezequiel está profetizando. Dar-vos-ei um coração novo, porém dentre vós espírito novo. Isso quer dizer que esse espírito de adoção é um novo espírito que foi posto dentro de cada um de nós. É o espírito de adoção que nos tornou filho legítimo de Deus por adoção. Porém dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e porei dentro de vós um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito. Além de ele nos dar um espírito novo, ele pôs dentro de nós um novo espírito. E não é espírito de escravidão. Olha, eu estou te lendo essas coisas, não estou inventando. Eu não estou tentando ornar a explicação desses versos baseado na minha doutrina, que eu quero que você creia nisso. Entende? Eu vejo as pessoas, elas estabelecem um certo ensino e elas torcem alguns versos para ficar de acordo com aquilo que elas acham. Não interessa o que nós achamos, o que interessa é o que está escrito. Se ele está dizendo que daria um novo espírito, é porque nos deu. E Paulo fala desse novo espírito aqui, porque não recebeste espírito de escravidão, e sim espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai, espírito de adoção. Ué, se nós fomos filhos adotivos, quero que você pense, um filho adotivo não é um filho legítimo dos pais, é um filho que estava lá sem direito de nada, e os pais adotaram. Depois que ele se torna um filho adotivo, os pais passam para ele todos os direitos de um filho verdadeiro, mas ele não era filho verdadeiro. Ele foi adotado. Isso vai mudar o teu conceito em muitas coisas. Deixa isso para você pensar. Não está escrito aqui? Olha, vamos ler Gálatas 4. Vamos ler Gálatas 4 para você entender que eu estou dizendo isso baseado no que está escrito. Olha lá. Vindo, porém, verso 4, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. A fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Deus nos adotou como filhos. Um filho adotivo não é um filho legítimo, mas depois de adotado, passa a ser filho, então ele vai usufruir de todos os direitos dos pais. Mas não era um filho legítimo. Pastor, que coisa extrema, não está aqui. Não está escrito aqui. Se está escrito, é verdade. E agora, porque eu sou filho, então, agora que ele me adotou, que eu me tornei filho, ele vai enviar ao meu coração o Espírito Santo, que é o Espírito do seu Filho que clama Abba Pai. O que diz em Ezequiel 36? Que ele nos daria um Espírito novo e poria dentro de nós o seu Espírito. O que diz Romanos 8? Porque não recebestes espírito de escravidão para viver outra vez atemorizados, mas recebeste espírito de adoção. Que espírito de adoção é esse? Aquele que Ezequiel profetizou.
É o Espírito que me tornou filho de Deus, que me adotou. Recebesse o Espírito de adoção, baseados no qual, nesse Espírito de adoção, clamamos Abba Pai. De sorte, olha lá que ele fala, porque o próprio Espírito Santo testifica que nós somos filhos de Deus. Testifica onde? Com o nosso Espírito, esse Espírito de adoção. Então vamos ler com calma Romanos 8 de novo. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viver outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. Baseados no qual, nesse espírito de adoção que nós recebemos. Se recebemos é porque não tínhamos. Como eu posso receber uma coisa se eu não tinha? Porque eu recebi. Não se recebe aquilo que você tem. O que se recebe é aquilo que você não tem. Por isso que recebeu. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito o quê? Que nós somos filhos de Deus. Então nós não recebemos espírito de escravidão, para outra vez viver com os mesmos temores, atemorizados, com o mesmo medo, com as mesmas coisas, antes de conhecermos o Evangelho. Nós não somos escravos, nós somos filhos. Deus não tem filhos escravos. Você acredita nisso ou não? Olha que coisa linda. Você é totalmente liberto do império das trevas, liberto de tudo. Agora, eu preciso conhecer o Evangelho, porque o Evangelho clareia essas verdades e me leva a vivê-las. O Evangelho se torna a minha própria vida. Ele se torna aquilo que governa o meu espírito. Ele se torna aquilo que governa o meu homem interior. E isso passa a governar a minha fé, governar a minha vida em todas as circunstâncias da vida. Será que você acredita nisso? Não estou lendo isso para você, citando os versículos. Se está escrito é porque é assim. Eu não estou tentando interpretar os versículos, vou falar de novo, de acordo com a minha doutrina pessoal que eu acho. Que eu já tenho visto gente pegando versos e entortando para o lado, porque ele pregou coisas no passado, e ele não pode desfazer o que pregou no passado, então ele tem que ornamentar os versos com aquilo que ele pregou no passado, porque ele já observou que deu algumas mancadas lá no passado. Mas eu não tenho problema nenhum com isso. Então vamos voltar a Gálatas 6 e 7. Gálatas 4, 6 e 7. E porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clamava Pai. De sorte que já não és escravo. Ah, minha irmã querida, essas coisas estranhas que vêm na tua mente, que te põem medo, você não recebeu o espírito de escravidão. Oh, meu irmão, você que está com depressão, o sistema lhe causou depressão, você não recebeu o espírito de escravidão. Acorda! É hora de confrontar isso e não ser mais dominado por esses pensamentos. Pastor, mas eu não tenho muita força. Leia este verso, fale este verso, creia nisso, confronte esses pensamentos de escravidão. Imponha a verdade sobre eles, até a tua mente ficar ajustada. Depois isso se torna uma coisa automática, você não precisa nem mais se esforçar para nada, automaticamente repele tudo isso. E você, pessoa amada, quanto tempo, pondo a mão na cabeça, já era liberto, era filho de Deus e não sabia. Não é verdade?
creu em Jesus Cristo, mas lá onde você estava só te ensinaram a fazer campanha de libertação. Nunca te leram estas coisas que eu estou lendo, porque não convém para eles ensinar isso. É destruir o que eles construíram esses anos todos. E agora você está ouvindo isso, teus olhos estão brilhando. Aí dentro, eu sei que acontece isso aí dentro do teu coração, está assim, ó. Você está magnetizado por esta palavra, esse arroz com feijão, esse leitinho. Está tão atraído nisso, está uma coisa, tão relacionamento do teu espírito com essa palavra, tão sobrenatural, tão gostoso. Você está respirando um ar de liberdade e não sabia disso. De sorte que você não é escravo. Você não é mais escravo de nada. Você não é mais escravo de nada. Você não precisa de corrente de libertação. Não precisa mais de imposição de mãos. Você não precisa de óleo. Não precisa de corredor de sal grosso. Não precisa passar uma noite toda sem dormir gritando para buscar libertação. Você não precisa ficar subindo no monte. Esses montes é mais coisa de feitiçaria do que obra de Deus. Você não precisa nada dessas coisas. Só crer. Crer somente. É só isso. E essa fé Deus te dá. Você recebe essa palavra de hoje? Você entende o que eu estou dizendo? Vamos terminando essa live por aqui, tá bom? Foi uma alegria estar com você. Vos amo muito. E quero terminar esta live dizendo isso, que a tua vida, você mesmo, gente preciosa, vale mais que o mundo inteiro.